Marcos 11, de 12 a 14. O título diz: A figueira sem frutos. Interessante que ontem nós estávamos aqui na vigília, e aí o Evandro foi quem trouxe a palavra na vigília, e sem a gente combinar nada, sem a gente trocar figurinhas, o Evandro falou exatamente em cima do mesmo tema que eu vou abordar com você aqui nessa noite, e usou o mesmo texto, sendo que em Mateus. E eu falei, isso é a prova que o Espírito Santo de Deus é um. A palavra de Deus é uma, e a mensagem a ser dita nos dias de hoje também é uma só. Portanto, esteja atento ao que vamos falar aqui nessa noite, e seja atento ao que vamos abordar aqui, porque não é a minha fala, não é o que eu defendo. Em parte é o que eu defendo por fé, mas o que vamos falar aqui nessa noite é a mensagem de Deus para você. Não é uma mensagem que o Leandro escreveu, que o Leandro, com a sua pouca inteligência, com o seu pouco conhecimento de Bíblia, descreveu para transmitir a você nesta noite. Não. O que vamos falar aqui é a mensagem de Deus para você. Marcos 11, 12 a 14, diz: No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas. Então lhes disse Jesus: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Apenas até esse ponto. Amado Deus, grande e soberano Senhor, queremos agora, Deus, acalmar o nosso coração, acalmar a nossa mente, tirar de nós tudo aquilo que tem nos distraído, ó Pai. E agora te pedimos, Espírito Santo, fala conosco, que o nosso coração, que os nossos ouvidos estejam direcionados a ouvir a Tua voz nesta noite, porque o Senhor é quem fala. O Espírito Santo fala nos dias de hoje, e nós que muitas das vezes não ouvimos. Portanto, que através dessa mensagem, nós possamos nos alimentarmos mais da Tua palavra. Me coloco também, ó Deus, debaixo da Tua misericórdia, ó Pai, porque não sou nada, ó Deus, mas eu quero nessa noite te pedir, usa-me, ó Deus, para falar à Tua igreja, no nome santo de Jesus, amém e amém. Acabamos de ler uma passagem, um relato que descreve um dos caminhos que Cristo percorreu enquanto esteve aqui na terra. Mas no início do capítulo 11, nós vamos ver que o escritor, que neste caso foi Marcos quem escreveu o próprio livro, escreve no início do capítulo 11 uma história muito conhecida minha e sua. Vemos uma história onde Jesus chega a uma cidade e ele é recebido nessa cidade. E ao chegar nessa cidade, a cidade de Jerusalém, você encontra lá no início, no capítulo 11, descrito a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E Jesus, quando chega nesta cidade, é recebido de forma triunfal, como diz aqui. Você bem conhece a história que Jesus entrou naquela cidade em cima de um jumentinho, e as pessoas recebiam Jesus com festa, recebiam Jesus fazendo tudo aquilo que de melhor poderiam fazer. Algumas pessoas até tiraram as suas vestes para cobrir o local aonde Jesus haveria de passar.
Ou seja, eles estavam dando todo o reconhecimento àquele Deus que estava entrando. Eles estavam dando todo o reconhecimento a Jesus, que Ele era Senhor. Mas dando sequência na leitura do capítulo 11, chegamos aos versos de 12 a 14, que lemos nesta noite. E mais uma vez encontramos aqui que Jesus estava caminhando. Mas em determinado momento deste caminhar de Jesus, ele se aproxima a uma figueira. Ele chega até uma figueira. E é exatamente sobre essa figueira que nós vamos falar um pouco nesta noite. É através desse fato que ocorreu que eu e você vamos compartilhar algo sobre a nossa vida, fazendo uma relação entre essa figueira e a nossa vida cristã. Após a nossa conversão, tanto eu quanto você agimos exatamente como aquele povo em Jerusalém. Nós ficamos alegres, nós queremos a todo instante dar glórias a Deus, nós queremos a todo instante dar triunfos a Deus, nós queremos receber Jesus a todo instante com festa. Se um irmão chega ao seu lado e diz, vai ter um culto lá na minha casa, você sem pensar duas vezes, você diz que vai arrumar uma banda, que você vai separar os louvores para fazer uma grande festa. E é exatamente como estava ocorrendo no início do capítulo 11. Quando recebemos Jesus, quando somos convertidos, nós vivemos uma vida fervorosa diante de Deus. Nós reconhecemos que Jesus é o nosso Senhor, reconhecemos que Ele é o Rei dos Reis, e que cada vez mais eu e você queremos a todo instante estar perto dEle. Ou seja, como aquela figueira, tanto eu quanto você nos colocamos no caminho de Jesus. Mas eu te pergunto nesta noite, será que estamos prontos para estar perto de Deus? Será que estamos prontos para estar diante de Jesus? Será que estamos em condição de se achegar perto de Jesus? O texto que lemos nesta noite diz que Jesus se aproximou daquela figueira, mas ao se aproximar daquela figueira, ele nada achou senão folhas. Jesus se direcionou àquela figueira querendo encontrar frutos naturalmente, mas ao chegar àquela figueira, ele encontrou apenas folhas. Jesus se aproximou daquela figueira na intenção de colher figos, mas nada encontrou. Será que hoje, se o Espírito Santo vier para perto de você, se o Espírito Santo vier diante de você, ele vai encontrar em você aquilo que lhe agrada, ou ele vai encontrar em você apenas folhas? Será que se Jesus hoje se direcionar até a minha vida ou até a sua vida, querendo encontrar aquilo que Ele espera de nós, Ele vai encontrar ou Ele vai encontrar apenas folhas, como Ele encontrou naquela figueira? Precisamos estar atentos para que não venhamos a ser como árvores, como a árvore descrita aqui nesse texto. Uma árvore que apresenta apenas folhas diante de Deus. Precisamos cuidar do nosso proceder aqui nesse mundo, meu amado. Precisamos cuidar da nossa vida espiritual. Precisamos cuidar da nossa vida cristã, para que eu e você não venhamos ser crentes apenas com folhas. E sabe por que eu digo isso a você? Porque as folhas, elas representam camuflagem. As folhas simbolizam a camuflagem. Certamente, os rapazes que estão aqui, eu não vou me incluir nisso, porque eu não pude servir
mas alguns dos rapazes aqui, o Moisés está aí no seu auge da sua serviço militar, onde tudo para ele é servir, servir, servir. Mas se você não serviu, você menina, você certamente já viu filmes de guerra. E você, ao ver esses filmes, você vê que alguns soldados, quando estão em momentos de confronto, eles se vestem de uma roupa cheia de folhas. E aquela vestimenta cheia de folhas tem um único objetivo a não ser se camuflar. Ou seja, as folhas representam a camuflagem. Podemos dizer que aquela roupa de folhas usada pelos soldados tem como objetivo se camuflar, ou seja, confundir o seu adversário. E eu te pergunto a você nesta noite, será que eu e você estamos com as vestes de folhas ou estamos cheios de frutos? Será que quando Jesus olhar para nós, nós vamos estar como camuflados diante dos olhos de Cristo? Camuflagem significa, meu amado, falsa aparência, ou seja, aquilo que engana ou que confunde a quem está nos observando. Camuflagem, em outras palavras, representa uma coisa que na verdade não é. E Jesus, quando foi ao encontro daquela figueira, ele encontrou, ou melhor, ele não encontrou aquilo que ele esperava. Ele encontrou apenas folhas. Muitas das vezes encontramos pessoas dentro da igreja que estão exatamente como esta árvore, vivendo uma vida de camuflagem. Aparentam uma coisa, mas na realidade não têm frutos algum. Elas possuem apenas folhas. E isso é algo que me entristece muito, porque se estamos na casa de Deus, se estamos na presença de Deus, certamente Deus há de se achegar a nós. Deus há de caminhar na nossa direção. E o que será que Ele vai encontrar quando chegar diante de mim e de você? O crente que vive uma vida de camuflagem, preste atenção nisso. O crente que vive uma vida de camuflagem, meu amado, é um crente que ainda não sofreu a genuína conversão no seu coração. Porque o seu exterior, ele apresenta uma boa aparência, ele apresenta de forma bela, mas o seu coração não condiz com aquilo que o seu exterior mostra. E tanto você quanto eu sabemos que Deus olha o nosso interior. Deus, Ele sonda o nosso interior. E muitas das vezes olhamos para um irmão e esse irmão traduz para nós uma santidade tão tremenda. Olhamos para um irmão e falamos, nossa, aquele irmão ali, acho que se eu tocar nele eu sou curado. Mas quando Deus sonda o coração desse mesmo irmão, ele encontra um coração cheio de ganância, ele encontra um coração cheio de revolta, ele encontra um coração cheio de ira. Ou seja, Deus encontra na vida desse mesmo irmão apenas folhas. Saiba que eu, ou o seu pastor, meu amado, podemos nos enganar quando olhamos para você, ou quando o seu irmão olha para você e vê você como uma árvore frondosa, como uma árvore frutífera. Mas o Deus que você serve, a esse nós não conseguimos enganar. Esse nós não conseguimos enganar.
Nós podemos nos enganar a nós mesmos, mas quando Deus lá do céu olha para nós, Ele olha para o nosso íntimo, Ele olha ao nosso interior. E Ele vê exatamente aquilo que eu e você somos. Precisamos despertar, precisamos acordar, pois Cristo está voltando, meu amado. Cristo está voltando, meu amado. E a todo instante o Espírito Santo se achega a mim e a você, procurando encontrar na nossa vida aquilo que lhe agrada. Então eu e você precisamos despertar. Eu e você precisamos estar atentos. Porque, como eu disse, Cristo está voltando. Cristo está voltando, e quando nós falamos o voltando, nós achamos que esse voltando está num futuro muito distante. Mas esse futuro, meu amado, pode ser no findar deste culto. Esse futuro pode ser daqui a 1 minuto. Portanto, precisamos atentar. Precisamos dar mais importância àquilo que diz que Jesus está voltando e que eu e você precisamos estar diante dele como árvores frutíferas. Nós não podemos ficar aguardando Jesus voltar e quando Ele chegar diante de nós, nós estarmos exatamente como aquela figueira que quando Jesus se achegou diante dela, querendo encontrar figos, encontrou nada além de folhas. Constantemente o Espírito Santo está ao nosso lado. Portanto, se você tem estado, meu amado, como aquela figueira, cheia de folhas, o que você deve fazer é parar e buscar mais de Deus na tua vida. O que você precisa fazer é buscar mais de Deus na tua vida. Porque, como eu disse, o Espírito Santo, ele te acompanha onde quer que você esteja. Portanto, se você abrir a tua boca e dizer, Espírito Santo que está aqui ao meu lado, eu preciso que você venha entrar na minha vida e começar a gerar frutos em mim, tenha certeza que você vai ser uma árvore frutífera. Peça para que o Espírito Santo venha te renovar e fazer com que você comece a gerar frutos. Meu amado, nesta noite o Espírito Santo de Deus está aqui e eu creio nisso. Eu creio que o Espírito Santo de Deus passeia no nosso meio, porque a palavra de Deus diz que quando 2 ou 3 se reúnem no nome de Deus, Ele se faz presente e nós estamos aqui em dezenas. Então, com certeza, o Espírito Santo de Deus está aí ao teu lado. O Espírito Santo está aí, sentado junto com você aí neste banco. E Ele tem total desejo de fazer de você uma árvore frutífera. Ele quer fazer com que você venha florescer frutos maravilhosos na obra de Deus. Ele quer que você, meu amado, venha produzir a 30, a 60 e a 100 por 1, como diz a palavra. Mas para isso é preciso que você abra a tua boca. Para isso é preciso que você peça, Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu careço que o Senhor venha derramar sobre mim mais do teu Espírito, para que eu venha deixar de ser uma árvore cheia de folhas e passar a ser uma árvore cheia de frutos. Juventude, esse é o tempo de produzirmos frutos. Esse é o tempo, não é ontem, mas hoje é o tempo que eu e você precisamos gerar frutos. Esse é o tempo de evangelizarmos aqueles que estão ao nosso redor. É o tempo de você abrir a sua boca e dizer que Jesus está voltando.
Aleluia, glórias ao teu nome, Jesus. Glórias ao teu nome, Jesus. É tempo de lembrarmos aqueles irmãos que um dia estiveram aqui na casa de Deus, mas por circunstâncias contrárias, preferiram deixar a casa de Deus, preferiram deixar o Santo dos Santos para estar vivendo uma vida de perdição. Precisamos gerar frutos de ir ao encontro dessas pessoas e dizer: Jesus te ama, volte para a casa de Deus, porque Jesus está voltando. Precisamos mostrar a este mundo tão sagaz, este mundo tão cruel, que o tempo está findando, meu amado, que o tempo está se acabando. E quando nós menos esperar, a trombeta vai estar soando, meu amado. A trombeta vai estar soando e num estalar de dedos, Cristo vai vir aqui na terra e vai levar os seus santos. Precisamos a todo instante procurarmos produzir frutos, e frutos de qualidade, porque temos ciência disso e ainda temos a palavra que nos instrui acerca disso. Abra comigo em Mateus. Mateus capítulo 3. Mateus 3, versículo 10. Diz assim: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. A palavra diz que eu e você precisamos frutificar, pois aquela árvore que não produz fruto será cortada e lançada ao fogo. E eu te pergunto, nesta noite, você tem gerado frutos? Você tem gerado frutos ou você tem sido como aquela figueira que tinha apenas folhas? A palavra ainda diz que o machado está posto à raiz, ou seja, meu amado, você precisa gerar frutos para ontem. Não fique esperando o momento oportuno segundo o seu relógio, porque o machado já está posto à raiz. O machado não está guardado no armário, não, o machado já está posto à raiz, ou seja, o tempo está batendo, o tempo está findando. Então, se você não produz frutos, a palavra diz que a árvore que não produz fruto será lançada ao fogo. A árvore que não produz fruto será lançada ao fogo. E como eu disse, o machado já está na raiz. Então nós não temos tempo. Nós não temos tempo a esperar. Nós precisamos correr. Nós precisamos agilizar a nossa vida espiritual. Nós precisamos correr mais e dizer a todo instante que Jesus está voltando. Precisamos a todo instante procurar frutificar, porque Cristo, aquele que está no céu, espera de mim e de você que nós venhamos gerar frutos a todo dia, a todo instante, em toda situação. Mais uma vez eu vou falar para você, e eu afirmo e eu vou dizer a todo instante: Jesus está voltando. Jesus está voltando e eu e você precisamos ter a todo momento, precisamos ter no nosso coração a necessidade, a urgência de gerar frutos. Porque aquela figueira se colocou no caminho de Jesus. E quando Jesus chegou diante dela, Jesus encontrou apenas folhas. E imagina você se colocando no caminho de Deus.
você vindo sábado após sábado na juventude, você vindo nos cultos de domingo à noite, você vindo nos cultos de oração, mas vivendo apenas uma vida cheia de folhas, vivendo uma vida de aparência. E quando Jesus chega diante de você, e você achando que você vai estar de forma grandiosa, que você vai estar se apresentando diante de Deus de forma frondosa, Jesus vira para você e diz: você só tem folhas, eu não encontro um fruto sequer na tua vida. Precisamos gerar frutos. Precisamos gerar frutos. Para que quando eu e você estivermos diante do Pai, Ele venha dizer: eis aí o meu filho, esta árvore frutífera, aonde eu encontro frutos em abundância na vida dele. Todos nós, sem exceção de ninguém aqui, todos nós podemos gerar frutos. E existe uma variedade imensa de frutos a serem gerados. Há uma imensidão de frutos que eu e você podemos gerar. O Porfírio, que não está aqui nessa noite, mas gera os frutos dele lá no Adventure. O Porfírio gera um tipo de fruto. O pessoal do evangelismo na quinta-feira vão sair à rua e eles vão estar gerando um tipo de fruto. A Aline, no seu trabalho, quando ora lá com seus companheiros de trabalho, ela está gerando um tipo de fruto no seu trabalho. O pessoal da mídia, quando faz aquelas mensagens com todo carinho, com toda dedicação e colocam lá no Face, eles estão gerando um fruto. O João, quando ele tem uma atitude totalmente oposta àquilo que as pessoas esperariam dele, ele também está gerando um tipo de fruto. Portanto, quando eu e você, meu amado, sofremos a genuína conversão na nossa vida, quando fomos totalmente transformados pela presença de Deus, quando a conversão de fato ser verdade no nosso coração, não tem como não gerar frutos. Portanto, como eu disse, há uma variedade de frutos que podemos gerar. Há uma variedade de frutos que podemos gerar. Você sabe que tem vários tipos de frutas. Portanto, gere frutos. Gere frutos. O Rafael ele pode gerar uma acerola. Vamos dizer assim. O Reinaldo pode gerar uma jabuticaba. Agora o Wagner pode gerar uma jaca manteiga, daquela bem grande, gostosa, mas não deixa de ser fruto. Portanto, gere frutos. Gere frutos. Independente do tamanho, gere frutos. Independente do sabor, gere frutos. Se o Rafael gera acerola, o Wagner gera jaca. Você pode gerar siriguela. Você pode gerar aquela fruta bonita, gostosa. Como é que é, cara? Fruta-pão não é pinha. Você pode gerar pinha. Portanto, gere frutos. Saiba que você tem total condição de gerar frutos que possam agradar a Cristo. Se você reconhece que a sua vida nesta noite, meu amado, está como aquela figueira, eu quero te dizer que a partir de hoje, você pode começar a gerar frutos. Se hoje você está aqui e você reconhece que a sua vida está como aquela figueira, saiba que você nesta noite pode começar a gerar frutos.
Mas para isso, há algo simples que eu e você precisamos fazer. Basta apenas que você peça da presença do Espírito Santo na tua vida, e Ele vai fazer de você uma árvore frutífera, te tornando totalmente agradável aos olhos de Deus. Chega de viver uma falsa conversão, meu amado. Chega de viver uma vida de aparência, chega de viver uma vida de camuflagem. Chega de viver como aquela figueira cheia de folhas e não de frutos. Clame por conversão genuína nesta noite. Clame por conversão genuína no teu coração e na tua mente. Porque quando eu e você somos sinceros com Deus, quando eu e você falamos de forma verdadeira com Cristo, Ele opera na nossa vida. Ele opera na nossa vida, porque Ele olha para o nosso interior e vê que você está sendo verdadeiro. Ele vê que você está cansado de ser como aquela figueira e quer passar a ser como uma árvore frutífera na presença de Deus. Entenda que Jesus quer encontrar em você frutos e não apenas folhas. Por isso, esteja pronto para o momento em que o Mestre chegar diante de você, para que quando isso ocorrer, Ele não encontre em você apenas folhas, mas sim uma variedade de frutos na tua vida. Que você venha clamar por conversão genuína na tua vida. Que você venha pedir para que o Espírito Santo venha fazer de você como árvore frutífera. Porque, como eu disse, Jesus está voltando, meu amado. Jesus está voltando. E cada um de nós que estamos aqui nesta noite, iremos ter um encontro com Deus. Cada um de nós aqui nesta noite, vamos viver exatamente essa situação que aquela figueira viveu diante de Jesus. Nós vamos estar diante dele. E aí eu te pergunto, o que ele vai encontrar na minha vida e na sua vida? Será que a fala de Jesus vai ser como a sua fala em Marcos 11, versículo 14. Então lhes disse Jesus: nunca jamais alguém coma fruto de ti. Será que eu e você, quando estivermos diante de Jesus, vamos ouvir exatamente isso que ele falou? Ou ele vai dizer: eis aí o meu filho amado, o meu filho aonde eu encontro toda variedade de frutos, aonde eu encontro aquilo que me agrada. E como resultado desta vida que ele viveu até o dia de hoje, você vai subir aos céus com Cristo. Você vai ser glorificado, o teu corpo será glorificado e você vai ser levado aos céus, porque você gerou frutos. Portanto, se aplique mais na obra de Deus. Cuide mais da sua vida, para que você não venha ter apenas folhas, mas que você venha ter folhas e frutos, para que no dia em que Cristo voltar, você esteja junto comigo, que nós venhamos estar junto com Cristo no céu, porque eu vou subir, eu tenho procurado fazer aquilo que eu posso, para que no dia que Cristo voltar, eu ser elevado junto com Ele aos céus. E eu quero que você esteja junto comigo. Eu quero que você esteja junto comigo. Eu não quero subir sozinho. O meu desejo é que todos nós possamos subir e fazer festa no céu.
mas eu não posso cuidar da sua vida. Eu não posso fazer com que você venha gerar frutos, não. Quem pode cuidar da sua vida é simplesmente você. Que Deus abençoe a sua vida. Que você, nessa noite, reflita como tem sido o seu caminhar até aqui. E se você carece de conversão na sua vida, meu amado, peça, porque o Espírito Santo opera a boa obra na sua vida. Gostaria que você se colocasse de pé.